Obrigada mais uma vez. Continuamos com a Vale. Nós reuniremos aqui para discutir um tópico vital na indústria de mineração: a exploração do beneficiamento a seco do minério de ferro. Nesta sessão serão apresentadas práticas inovadoras que já estão mudando o setor. Para isso, temos a honra de contar com a presença da Jéssica Lemos Lima, com nossa apresentadora nesse tema fundamental. Jéssica é engenheira de processos na Vale, graduada em Engenharia de Minas, possui diferentes cursos de extensão em engenharia e atualmente acadêmica de mestrado em tecnologia mineral. É um grande prazer ter mais uma mulher líder com a Jéssica conduzindo essa conversa. Vamos dar as boas-vindas a Jéssica, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo aí bem? Bacana. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome da minha área e da minha empresa. Eu sou a Jéssica, sou engenheira de processos na área de validação e tecnologias da Vale. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o beneficiamento de minério a seco. Primeiramente, eu gostaria de dar uma introdução sobre o mercado e a questão da descarbonização, como isso tem impactado a indústria de minério de ferro e por que isso é tão importante para a gente, né? Então, primeiramente, vocês vão ouvir falar hoje uma coisa que é falada em todas as apresentações da indústria de minério de ferro, a questão do crescimento global. A gente atingiu aí uma marca de 8 bilhões de pessoas na população mundial e para os próximos 30 anos temos mais 2 bilhões de pessoas, né? E isso tem vindo, né, do crescimento da China, somado agora a outros países, como, por exemplo, a Índia, a África e a Ásia Ocidental. E o que isso tem impactado? A crescente população, né, ela gera desenvolvimento, e para você conseguir desenvolvimento, você precisa de urbanização. Você precisa de infraestrutura. E para a infraestrutura vem toda essa questão energética por detrás disso. Então, tem por detrás disso a transição energética, né? Tudo relacionado à descarbonização. Diante disso, né, a siderurgia ela representa 8% das emissões globais de gás carbono. E 70% dos países, eles assinaram aí para tentar atingir a meta zero. E isso significa aí um investimento de mais de $1 trilhão para fazer a descarbonização. A China, por exemplo, ela usava 0,8% de aço nas construções de casa. Hoje ela utiliza 6%. Por quê? Tentando reduzir aí um emprego de cimento, né? Cimento ele é um grande consumidor de gás carbono. Então, atrás desse crescimento todo, a gente tem uma demanda crescente por aço. Vocês vão ver aí e conseguem ver no gráfico de crescimento populacional, ele é exponencial e a demanda do aço ela acompanha tudo isso. Diante dessa demanda, a mineração ela tenta caminhar aí na produção de produtos premium. São produtos que, para você produzi-los, você requer uma menor produção de gás carbono perante a tonelada de aço, né? Então, aqui no gráfico, vocês conseguem ver que produtos linkados ao alto forno, hoje em dia, eles emitem muito CO2. Então, produtos com qualidade para redução direta, a gente tem essa tendência de mercado. E o Brasil, principalmente, quando comparado aos seus concorrentes de minério de ferro, Austrália, outros países, o Brasil ele faz uma coisa muito bem, que é a concentração mineral. A Vale ela consegue, para os próximos anos, e ela planeja para isso, conseguir suportar a demanda proveniente desses produtos premium. E quando a gente fala de concentração mineral, ela tem 4 estratégias principais, que é a filtragem,
né, de produtos e aí tentar aumentar a capacidade com base nisso. Tem a questão de aumento de qualidade com base na rota a seco. Tem o aumento de qualidade a partir da concentração de produtos do norte e a concentração em terceiros, né? Será que eu consigo mandar meu minério e concentrar em outros fornecedores, em outros países? Então, a Vale está trabalhando com tudo isso para conseguir suportar essa demanda que gera mundialmente. E falando um pouquinho de rota a seco, para minério de ferro, isso é novo. A gente fala muito de rota a umidade natural, né? É diferente de rota a seco. A seco, o minério é seco mesmo. Então, aqui tem um fluxograma resumido, né, da rota tradicional de beneficiamento a seco. Ela nada mais é que constituída pelos processos de britagem, peneiramento, secagem. Temos aí uma britagem quaternária, aeroclassificação e a separação magnética. E a separação magnética ela é uma patente brasileira. Ela foi criada pela New Steel. New Steel foi comprada pela Vale no final de 2018 e hoje é uma empresa que ela foi incorporada na Vale de fato. Então, hoje tudo é Vale, os separadores são fabricados no Brasil e a Vale que é responsável pela fabricação desses separadores. É a única empresa que detém essa patente. E a partir dessa concentração, nós conseguimos aí produtos concentrados com qualidade para redução direta e concentrados com qualidade para alto forno, além de produzir rejeitos a seco e rejeitos com qualidade também para coproduto. E isso significa o quê? Isso significa ganhos em várias frentes. Por exemplo, quando você tem rejeitos a seco e concentrados também, no caso dos rejeitos, você não requer a criação de barragens. Então, a gente já elimina o uso de barragens em tudo isso, e isso é muito importante, considerando, né, o histórico que ocorreu no nosso país, considerando a legislação que hoje ela está mais restrita. Um outro ponto também é um menor footprint da planta. Quando você tem uma menor área, isso impacta no CAPEX da sua planta. E também tem a possibilidade de design modular, como se fosse um Lego. Você coloca os equipamentos e, se futuramente não é viável mais o beneficiamento em determinado local geográfico, você consegue colocar essa usina em outro local. Tem a questão de você conseguir integrar essas rotas com outras rotas e isso gerar ganhos. Por exemplo, para o próximo ano está previsto a implantação da primeira planta industrial de beneficiamento a seco de minério de ferro no mundo, em Nova Lima, e ela está sendo colocada ao lado da pelotização de Vargem Grande, e a gente tem uma sinergia, né, entre a pelotização, que vai receber nosso produto, e a pelotização fornecendo um pouco do aporte térmico para a gente conseguir reduzir a energia de secagem que é utilizada no minério. E um outro ponto, né, que eu abordei aqui no começo é o desenvolvimento de mercado de alta qualidade. Bom, primeiro ponto, e talvez o mais importante, secagem. Secagem é o nosso grande desafio. Quando a gente fala de rota a seco, a secagem ela é responsável por 60% dos nossos custos operacionais, do OPEX, né? Então, assim, por que secar ser caro, né? Alguns pontos. Quando você seca, você tem uma redução de custo relacionada a transporte e processamento. Você tem um menor volume, você tem menor peso e aí, consequentemente, menor custo. Outra questão, quando você tem partículas úmidas ou agregadas, né, fica difícil a classificação e, consequentemente, os processos subsequentes. Se você seca, você consegue desagregar e isso facilita os processos subsequentes também. Tem a questão de segurança, né, se você transporta menos peso, né, tem a questão de TML dos navios, né, que a umidade ele é um fator relevante, então é muito importante. E tem a questão de uso de água. Eu consigo economizar meu uso de água em processos subsequentes, diminuir processos que são emissores de CO2. Então, a secagem é extremamente importante para isso.
E visando superar esse desafio, né, do custo da secagem, reduzir aí nos próximos anos e próximos processos, a gente tem algumas frentes, né, que é estudo de novas tecnologias, fontes alternativas combustíveis, tá? E outras sinergias, como, por exemplo, peletização, briquetagem, entre outros. E aqui eu menciono dois tipos de secadores que alguns tipos de secadores que a gente tem estudado, né, que é o secador rápido, o secador flash, secador rotativo. O secador rotativo ele tem uma manutenção mais robusta, então, atualmente, todos os projetos que a gente tem estudado, ele não foi aplicado ainda. O secador do tipo rápido, ele está sendo aplicado no projeto de Vargem Grande. Ele tem um ponto positivo que ele consegue ter uma alimentação de 35 milímetros. Isso é grandioso para a gente. Mas, por outro lado, o maior equipamento no mercado é 345 toneladas hora, que para minério de ferro isso limita bastante. Então, a gente precisaria de várias linhas caso a gente queira aumentar a produção. E aí a gente descobriu esse secador flash, que ele tem uma capacidade, maior equipamento, de 1.650 toneladas hora, bem superior. Contudo, a faixa máxima de alimentação é 1 milímetro. Então, a gente precisaria reduzir a alimentação para conseguir chegar nesse equipamento. Bom, falando um pouquinho deles, aí tem até um vídeo, não sei se vocês conseguem, ótimo, colocar. Esse aqui é o secador rápido, ele consiste basicamente de 2 eixos com pás, que a alimentação ela vem pela parte superior do equipamento, os eixos vão revolvendo, né, o material junto com o ar quente, e a partir daí você tem a secagem, né, na parte inferior do equipamento sai o material mais grosseiro e na parte superior tem o despoeiramento. Isso aqui é uma foto da nossa planta piloto, NS03, que ela fica em Nova Lima, no Miguelão, e esse é um secador que a gente usa na planta para projetos que eles embasam projetos industriais, algumas definições de parâmetros. Bom, temos aí o flash dryer, compramos um, vamos instalar no próximo ano. Ele basicamente é uma coluna vertical que você introduz o minério na parte mediana da coluna, tem um fluxo superior de gás quente e aí entra em contato com o minério e seca o minério. Mesmo princípio, manda o minério para o despoeiramento, né, ciclone e filtro de mangas, e aí, no caso, ele é utilizado para partículas mais finas, né, porém com uma capacidade maior. E um ponto que foi criado a partir desse equipamento é uma rota cleaner, né, que seria basicamente pegar pellet feed de flotação, teor aí 65% de ferro, você consegue secar ele, colocar na separação magnética e obter um produto com qualidade para redução direta, que quando você olha o preço de venda do minério de ferro comparado ao teor de ferro, ele não aumenta linearmente, ele aumenta, não digo exponencialmente, mas numa forma muito maior. Então, é muito mais viável para a empresa vender um minério com maior teor de ferro. E essa rota consegue proporcionar isso. E a gente está a aplicação dessa rota em alguns cenários. Bom, seguindo para o próximo processo, agora com minuição, depois da secagem, a gente tem aí prensa de rolos, né? Nada mais é que como se fosse um britador de rolo. São 2 rolos, um fixo, outro móvel, tem um acionamento hidráulico, e aí o minério entra, e aí tem a quebra a partir de compressão, né? E cisalhamento. Ele é alimentado na parte superior. Não tem muito segredo esse equipamento, né? Algumas vantagens, um baixo consumo energético. Ele já é aplicado para minério de ferro, nós temos esse equipamento, por exemplo, na Anglo-América. E a manutenção é simples. Algumas limitações, circuito fechado. Quando eu falo em mineração, significa que eu preciso de uma peneira posteriormente para eu garantir a granularidade do meu minério. Aquilo que ficou acima do que eu gostaria, volta no equipamento. O que está passante segue para o próximo processo. E precisa de secagem para eu conseguir passar o minério nesse equipamento. E aqui temos também o VRM, né, Vertical Roller Mill, que ele, inclusive, nós temos estudado aí com a Gerrpfeifer, uma empresa alemã, parceira da Vale.
a gente chama de 3 em 1. Ele seca, ele moe e ele aeroclassifica. Ele nada mais é do que uma mesa, que nessa mesa temos vários rolos que eles moem o minério, e aí a gente tem um fluxo de ar que ele é descendente e na borda ele é ascendente. Então, toda partícula que é fina, ela vai para a borda e aí ela é levada até o aeroclassificador, que é aquela parte amarelinha ali. O que é fino sai do equipamento e o que é grosso volta na mesa e é moído novamente. Esse equipamento ele tem um ponto positivo, né, que ele consegue alimentar numa granometria mais grosseira, mais ou menos 70 milímetros, e a gente tem um produto de 150 microns. E o produto dele ele é bastante homogêneo. Então, assim, quando a gente fala de um produto fino e homogêneo, e com pouco fino, significa que o grau de liberação dele, a facilidade que eu tenho de colocar ele num processo subsequente de concentração para separar meu minério, ele é um equipamento bom, que ele propicia isso. Ele não é aplicado para minério de ferro, ele é aplicado para cimento, muito utilizado. O maior do mundo está, inclusive, em Barroso, em Minas Gerais. E a gente está estudando trazer isso para minério de ferro. Somos pioneiros nesse desenvolvimento. Temos feito algumas pesquisas, né? E alguns pontos positivos, né? Eu consigo reduzir meu número de equipamentos tendo apenas um equipamento. Essa questão de redução de partícula, né? Baixo consumo de combustível. E alguns pontos, né, a serem desenvolvidos. A questão da disponibilidade do equipamento é um ponto a ser trabalhado para minério de ferro, visto que o minério de ferro ele é mais abrasivo, por exemplo, que o cimento. E a questão também do alto consumo energético do equipamento, se ele comparado com o equipamento de comunição. Mas quando você coloca ele perante outros equipamentos que ele elimina, aí a gente tem uma comparação bacana. Bom, temos aí antes da separação magnética a aeroclassificação, que nada mais é do que uma classificação igual ciclone de mineração, vocês têm conhecimento, né? Basicamente, um fluxo de ar, ele passa pelo ciclone e as partículas mais densas, elas são direcionadas para a parte inferior e as partículas mais finas, elas vão para a parte superior. E através tanto da velocidade do rotor quanto da velocidade de fluxo de ar no equipamento, eu consigo controlar o meu corte, tá? Então, após anos de estudo, nós verificamos que tem duas faixas que a gente consegue fazer uma separação magnética bacana. Menor que 2 milímetros e geralmente menor que 2 milímetros, maior que 150 microns e menor que 150 microns, maior que 10 microns, né? Só que essa faixa de 150 microns, ela varia porque eu preciso ter o mesmo tanto de massa nas minhas partículas grossas e partículas finas para que eu tenha o mesmo número de separadores para grossos e para finos, e assim eu tenho um prédio simétrico e isso me gera uma economia, um CAPEX do prédio. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Então, a gente coloca assim, menos 2 mais X e menos X mais 10 microns. E é igual flotação, né? Aquilo que a gente chama de lama, que é menor que 10 microns. Hoje, ainda não temos um processo validado para a concentração disso. Contudo, a gente tem alguns desenvolvimentos, pesquisas com outros fornecedores, outros equipamentos que são potenciais na concentração de lama, e isso é muito importante, porque esses ultrafinos, por mais que secos, eles são um desafio para a geotecnia. Então, visando superar esse desafio hoje, o que é feito os ultrafinos ou eles incorporam concentrado, ou eles são direcionados junto ao rejeito. Mas, futuramente, o nosso plano é ter 0% de rejeito e tentar transformar grande parte disso, né, ou tudo isso em coproduto. E, por fim, aí a sacada da rota a seco, que é o separador magnético da Vale. Esse separador ele foi criado já tem alguns anos, começou aí com 15 toneladas hora, que inclusive é o separador que ele
está sendo implantado em Vargem Grande, porque na época do projeto era o que tínhamos. Então, para você conseguir um aumento de capacidade, você coloca vários separadores em linha. Mas já foi fabricado de 35 toneladas hora e a gente consegue aplicar ele para projetos hoje. E até o final do ano a gente tem um desafio de conseguir fabricar um de 100 toneladas hora. E o ganho desse separador é o seguinte: ele é fabricado com ímãs de terras raras. E esses ímãs, eles são muito fortes, né? Tem um campo forte. Então, eu consigo separar minério de ferro com baixo teor. Tá? Então, é um desafio o crescimento de capacidade, mas nós estamos trabalhando arduamente para a gente conseguir superar esse desafio. E, por fim, essa daqui é a primeira filha do processamento a seco de minério de ferro, a planta NS04. É a primeira planta no mundo. Ela está sendo construída em Vargem Grande, Nova Lima, com startup previsto para final de 2024. Ela vai processar um feed de 45% de ferro, que é considerado hoje um feed pobre. Vai gerar mais de 170 empregos diretos na planta, tá? Um investimento de 150 milhões de dólares. E ao longo desse projeto, né, nós fomos trabalhando em otimizações de secagem e a gente conseguiu uma redução de 37% no OPEX da secagem. E vai gerar aí uma produção de 1,5 milhões de toneladas por ano. Para minério de ferro isso é pouco, mas é aquela história igual quando você fabrica um foguete, né? Você vai começando aos poucos e é igual a história do Elon Musk. Foi começando aos poucos, algum foguete caiu, mas hoje é sucesso, né? É empresa pioneira nesse ramo. Então, a gente espera que nos próximos anos isso mude um pouco a realidade da mineração. E, por fim, falando um pouquinho da colaboração de Brasil e Alemanha, né? Diante disso, a Alemanha ela é referência em inovação tecnológica, né? E na indústria. E como que isso é feito? Hoje em dia, a Alemanha ela tem instituições de pesquisas renomadas, que essas instituições elas têm uma grande parceria com empresas visando o desenvolvimento no beneficiamento de minério de ferro. Então, isso é uma grande oportunidade para a gente. Tem um outro ponto também, que os alemães eles são líderes na indústria de tecnologia de ponta, né? Hoje a gente tem alguns parceiros e nós estamos abertos para novas propostas, novas tecnologias, rotas, equipamentos. Isso é muito importante. A Alemanha ela sempre preocupa muito com soluções sustentáveis e a maioria das empresas, né, elas seguem essa direção. Elas têm consigo as metas de sustentabilidade. Automação e digitalização, nem precisa falar, né? A Alemanha é referência em sensores, em sistemas de automação e troca de conhecimento, né? A gente vê aí que vários congressos, várias conferências, empresas, indústrias, instituições da Alemanha estão presentes e são muito abertas em trocar conhecimento, né? Em divulgar informações, e isso para a gente também faz muita diferença. Dito isso, eu trouxe aqui alguns casos, né, que a gente fez no passado, tem agora no presente e mapeia para o futuro, como, por exemplo, a Gap5, no desenvolvimento do moinho vertical de rolos. Temos também aí, estudos aí que já foram feitos com a Razemag para o secador do tipo rápido. Peneira vibratória, que vai ser colocada na NS04, é da Harvard também. E a questão também agora de manuseio, que a gente está trabalhando com a Cloudspiters também, que é uma empresa alemã. Dentre outras empresas, tá? Até foi difícil de colocar algumas aqui. A gente tem algumas parceiras bacanas. Ok? Bom, queria agradecer pela presença de vocês, por me ouvirem um pouquinho. E estou aberta a perguntas. Obrigada, viu? Excelente apresentação. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Temos algumas perguntas? Por favor. Oi, Jéssica. O Rodrigo Martins, aqui da Almond. E
claro que a gente tem muito orgulho aí de estar participando desse projeto, com os transportes internos dos materiais, né? Que é um grande desafio aí da planta também, né? Para poder transportar isso de forma confinada, para não ter emissão de poeira, de ter o controle total do fluxo, dosagem real para todos esses equipamentos, né? E eu vi que vocês estão desenvolvendo, então, o separador magnético de 100 toneladas hora. E qual que é a visão de vocês para aumento da capacidade dessas plantas? Qual seria a proporção de aumento em relação à Vargem Grande, a NS4, que vocês estão vendo aí para implementar com essa oportunidade de ter talvez menos separadores magnéticos ou quer dizer, um prédio um pouco mais compacto com equipamentos com maior capacidade? Obrigada pela pergunta e obrigada pela parceria também. Você é um parceiro de longa data nosso. Bom, com relação à Vargem Grande, a gente não tem plano de aumento, tá? A NE04 está sendo construída com essa capacidade. O aumento que a gente está considerando é para futuros projetos. A gente tem alguns projetos aí com sinergia, tá? Que estão sendo estudados e previstos. Não sei se vocês já ouviram falar dos hubs da Vale, que são sinergias entre plantas de pelotização, plantas de briquetagem, dentre outros, e plantas de concentração. Então, a gente está estudando tanto a rota seca, rota úmida, rota híbrida, e a gente sabe que, para minério de ferro, capacidade é fundamental justamente para poder conseguir suportar essas demandas do futuro. Então, são alguns cases dentro da Vale. Atualmente, a gente não pode divulgar ainda o nome de projetos, né, porque estão sendo estudados, não estão em fase de maturidade elevada, mas são em diferentes lugares, tanto global do mundo, tá? Tem em outros países também. Então, agora em termos de números, né, a gente já pensou em sair de 1,5 milhões de toneladas de produção para 10 milhões de toneladas de produção. Então, é um número que eu posso te passar. Obrigada pela pergunta. Jéssica, muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante, eu acho que é maravilhoso e bem inovador, e é bem interessante que tem uma parceria tão perto entre a empresa alemã e a Vale. E minha pergunta seria uma técnica. Para secar material, você usa qual tipo? Você usa gás natural? Ou porque estava pensando talvez usar energia renovável como solar térmica ou essas coisas? Excelente pergunta. Bom, o tipo de energia vai depender do local que você instala a sua planta e da disponibilidade energética do local. Vou te dar um exemplo. Na NS04, que vai ser instalada em Vargem Grande, a gente conseguiu mudar no projeto. Inicialmente estava mapeado gás natural e vai ser carvão vegetal. Porque a disponibilidade de carvão vegetal na nossa região, ela consegue suportar esse projeto, ok? A gente já teve estudos dessa planta, por exemplo, no Oriente Médio, e lá a gente sabe que o valor do gás natural é muito barato. Então, quando a gente faz o trade-off entre gás natural e carvão vegetal que não tem lá, né, aí o gás natural ele é mais viável. E, dentre outras tecnologias também, a gente está tentando desenvolver internamente também secador micro-ondas, e estudar outras formas de combustíveis, né, ou outras formas de energéticas para poder secar esse minério. Então, assim, varia muito do local, mas, assim, aqui em Minas Gerais tem um grande potencial para ser carvão vegetal. A gente estudou também, por exemplo, moinha, que ele é mais barato que o carvão vegetal e ele emite menos gás carbono. Contudo, quando você vê ao mercado e, como fala, o suprimento da moinha, em termos de número, ele é muito baixo. Então, tem toda essa questão também de você tem aquilo que a indústria de minério de ferro precisa, porque são números muito baixos, apesar de ser extremamente sustentável. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bem, Jéssica, parabéns pela apresentação. No âmbito da manutenção, né, qual que é a estratégia que está sendo criada, seja para preparar as pessoas que vão operar, vão manutenir, né, assim também como, né,
estou vendo que são diversos tipos de equipamentos novos, né, que vão estar inseridos dentro do nosso negócio, e nós vamos ter que montar uma estratégia também, seja de reforma, seja de rodízio, enfim. Já está pensando nisso? Né? Qual que é a estratégia que está sendo tomada? Excelente pergunta. Isso está sendo pensado pela equipe de manutenção da Vale. Alguns equipamentos, como por exemplo, prensa, você já tem na pelotização, a própria peneira, né, já se tem. Então, isso já se tem um tipo de manutenção específica. Outros equipamentos, como por exemplo, separador magnético, é totalmente novo. Né? Para esse tipo de equipamento, como a gente tem vários separadores magnéticos, a manutenção que a gente está pensando é como se fosse Fórmula 1. Você tem o separador, você tem um outro e você deu problema, você tira, coloca e dá manutenção na bancada. Então, assim, é uma manutenção diferente. O separador magnético nosso, a manutenção dele está mais associada à manutenção, por exemplo, automobilística, alguns ajustes pequenos, mais do que uma manutenção do separador magnético normal, convencional da mineração. E, para isso está sendo pensado também até na contratação das equipes futuras, né? O perfil das pessoas que vão trabalhar. Quem faz isso hoje, né? A parte do separador magnético é o pessoal do Rio de Janeiro, do CTSS. Então, a manutenção, toda a definição vai ser feita em conjunto com eles, e a gente tem um plano também de capacitação para essas pessoas, tanto teórica quanto prática, e em conjunto com o Senai também vamos desenvolver uma capacitação também em 3D, tá? Para a pessoa às vezes estar lá no campo, ter aquele óculos, né? E poder verificar, às vezes em algum vídeo, como é feito tudo isso. Então, a gente está tentando utilizar coisas que já são utilizadas na indústria, combinadas com inovação, para a gente conseguir suportar esse novo tipo de manutenção. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, obrigado. Nada, eu que agradeço. Bom dia, meu nome é André Carmo, gerente de operação e mineração Morro de Ipê. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Obrigada. A minha dúvida está com relação hoje, quando você compara, né, as rotas de separação magnéticas tradicionais com o que está sendo desenvolvido e pela tecnologia que a Vale adquiriu. Comparando, né, se eu colocar essa recuperação máxima em termos de quantidade de material, ainda está sendo desenvolvido, mas em termos de qualidade e recuperação, como que está esse processo? Ele já está igual, superior, ou ainda tem ainda um caminho ainda a se percorrer em termos de evolução com relação à recuperação voltada para a qualidade? Excelente pergunta. Isso vai depender muito do seu feed e da característica dele. Tá? Por exemplo, para esse de Vargem Grande, como ele era um feed mais pobre, foi feito um trade-off entre as rotas e, basicamente, elas ficaram bastante próximas em questão de OPEX e CAPEX. Só que optou-se pela rota seco, considerando a questão de descarbonização, né, e potencial até produção de um produto mais rico, um produto já seco para futuramente pensar numa briquetagem ao lado. Então, nesse caso, a rota seca ela foi favorável. Existem alguns outros estudos, claro que a gente estuda que, às vezes, a rota seca ela é desfavorável devido ao custo da secagem, às vezes a gente não tem sinergia, igual comentei da pelotização, e isso aumenta o custo operacional. Então, assim, depende muito dos casos, tá? Em termos de recuperação mássica e metalúrgica, dá bastante parecido, ok? Hoje em dia, a gente ainda tem a questão ainda da flotação, né, que pode ser posterior à separação magnética, que, dependendo do minério, ela ainda consegue gerar um ganho adicional, tá? Mas isso varia muito do tipo de minério. E, igual flotação, também a gente tem as limitações. Por exemplo, o minério goetítico, né, flotação é um grande desafio. Para nós também, o minério goetítico é um grande desafio na separação magnética. Então, assim, é bem similar, só que a gente precisa pensar em alternativas e conseguir avançar nesses desafios da secagem, principalmente. Obrigada. Excelente. Obrigada a todos. Agradeço novamente, Jéssica, pela parceria, como sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos pela participação. Como fim dessa apresentação, fechamos amanhã da nossa conferência com chave de ouro.